Olá, boa noite, meu povo. Povo abençoado de Deus, hoje vamos estar orando o cântico de Davi. Que Deus possa falar com você através dessa oração nessa noite de sábado, final de semana. Já quero desejar que o Espírito de Deus esteja aí com você, na sua casa, com a sua família, cuidando da tua vida. Vamos orar? O cântico de Davi. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu santo templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chamas saíram dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, e de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus arteiros. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só votei quando os aniquilei. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Até aqui, queridos. Eu quero deixar esse versículo onde Deus fala fortemente aos nossos corações. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Que caminho? O caminho que você deve trilhar, o caminho da sua vida no dia a dia, o caminho em todas as áreas da sua vida. Se você precisa trilhar o caminho para a sua vida espiritual, Deus está aí com você desembaraçando. Se você precisa trilhar os caminhos na sua vida material, Deus está aí com você também. Todos os caminhos, seja no mundo espiritual ou no mundo físico. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Então não devemos seguir os nossos caminhos, os nossos atalhos. Não devemos seguir os nossos pensamentos. Devemos seguir o caminho que Ele propôs para nós, porque o caminho dele é perfeito e a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos
que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor, o grandioso? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nessa noite vamos orar, pedindo a Deus que venha desembaraçar todos os seus caminhos. Eu não sei onde está o embaraço na tua vida, mas uma coisa eu te digo: Deus perfeitamente desembaraçará os seus caminhos. Se você colocar a sua vida na mão do Senhor, se você colocar a sua vida na mão desse Deus grande, desse rochedo que é o nosso Deus, e Ele vai te instruir para a peleja, vai te instruir aonde você deve andar, vai te instruir o que você deve fazer, que caminho você deve tomar. E Ele perfeitamente desembaraçará tudo aquilo que está embaraçado na tua vida espiritual, financeira, sentimental, todas as áreas da tua vida será desembaraçada pelos caminhos que Deus vai traçar para você, ou que Ele já traçou. Por isso Davi disse: olha, é Ele que me dá força, Ele que alarga os meus passos, Ele me ajuda a perseguir os meus inimigos, Ele que me dá força, Ele que me cinge de força, Ele que desembaraça os meus caminhos. Davi sabia que não era a força dele, não era porque ele era rei, não era porque ele já estava escolhido, ungido para ser rei. Ele sabia que a força dele, na caminhada dele, em tudo que ele fosse fazer, até chegar no trono, tudo vinha do Senhor. Não foi por força dele, não era a força dele. Ele disse: o Senhor instrui as minhas mãos para a peleja. Então ele sabia que é Deus que instruía, que assim é nos dias de hoje, é Deus que nos instrui. É Deus que nos dá força, é Deus que nos renova, é Deus que nos sara e nos cura. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Não confie nas suas próprias forças, porque a Bíblia diz que nossa vida é como a erva que de manhã floresce e à tarde seca. Então, se dormimos, deitamos, acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou para a peleja, foi porque o Senhor nos deu a sua fortaleza, foi porque o Senhor desembaraçou os nossos caminhos, nos escolheu para acordarmos, porque Ele é perfeito. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Deus grandioso, Deus de Davi, que desembaraça os nossos caminhos, que nos dá força e fortaleza, e que também faz com que os nossos pés sejam pés de servos e de servas. Instrui-nos na peleja, Senhor, nos dá força, seja o nosso escudo, seja a nossa salvação. E por nós, execute, Senhor, tudo aquilo que precisa ser executado, aquilo que não podemos fazer, o que não podemos alcançar, aonde as nossas mãos não podem ir, os nossos pés não podem ir, os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos talvez não consigam ouvir, mas o Senhor pode, o Senhor é perfeito, o Senhor pode ir em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Precisamos da tua força para a peleja, precisamos da tua força, Senhor, para que os nossos caminhos venham ser desembaraçados pelas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a trilhar os nossos caminhos com perfeição, agradando ao Senhor. E também, Senhor, que nessa caminhada o Senhor venha nos livrar de todo mal, toda inveja, toda palavra contrária, toda oração contrária, tudo que não vem do teu Espírito, lança por terra no abismo, acorrentados lá todos os males que vêm contra as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha reinar na minha vida, na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, financeira, sentimental, em todas as áreas o Senhor venha reinar na vida do teu povo que me ouve nessa noite. Reina, Senhor, começa reinando nas famílias, nas casas, na vida do filho, do esposo. Reina, Senhor, toma o domínio, porque queremos abrir a boca e te dizer que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Mas para isso, Senhor, toma a direção das nossas vidas, das nossas mentes, dos nossos corações. Não deixa que venhamos pender nem para a direita nem para a esquerda. Abençoa os teus servos que me ouvem, que ouvem essa palavra. Abençoa a vida dos seus filhos. Abençoa toda a sua casa, toda a sua parentela. Livra de todo mal, de todo dardo inflamado, de toda cilada, como diz a tua palavra.
Nos esconde no esconderijo do Altíssimo. Quebra o laço, corta a lança, desfaz todo o laço do passarinheiro, Senhor, toda armadilha preparada contra nós, porque também a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E que assim seja, meu Deus. Aonde a gente não pode ver, o Senhor vê. Aonde a gente não pode desfazer a obra de engano, o Senhor pode. Vai na nossa frente, na nossa retaguarda. Jesus vai na nossa direita e na nossa esquerda. E aos teus anjos, continua dando ordem para cuidar de nós, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero já agradecer a Deus por essa noite, por esse momento de oração, e dizer que se Ele é por nós, quem será contra nós? Então entrega a tua vida a Jesus Cristo, peça a cobertura do sangue dele e também peça a cobertura da mão do Altíssimo, do poderoso Deus, único e verdadeiro, digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Já agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se for da vontade do Senhor, amanhã voltaremos com mais uma palavra. Deus vos abençoe e lhes dê um sono reparador. E cubra a tua vida, a tua casa e tudo que te pertence. E cubra nossas vidas, nossas casas e tudo que nos pertence com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus e com o sangue de Jesus. Deus abençoe.